Hoje a nossa live é a construção do lugar de ativação da potência feminina. Boa noite. Olá. Boa noite. Quem está chegando? Oi, Helenice. Pode deixar que já já eu te chamo. Boa noite, Josi. Se a Fernanda já entrou, eu preciso saber se ela é a Nanda Elala. Você escreve aí, Nanda, se você é a Fernanda que vai fazer a live com a gente hoje, lá da Lacai. Oi, Grace. Oi, Suelen. Bia. D. Menezes. Boa noite, gente. Estou esperando a galera chegar. Hoje o papo vai ser muito bom. Vocês vão conhecer, né? Se é que já não conhecem, 3 mulheres maravilhosas que vão conversar conosco sobre de que forma, né? Na Rede Cruzada a gente cria um espaço em que as mulheres, né, tenham a oportunidade, né, de ter, né, as suas redes de apoio e principalmente as suas redes de motivação, de energização das suas potências. Isso, Helenice. Helenice está dizendo que convidou uma galera. É isso aí. Vamos prestigiar. Oi, Suelen. Boa noite. Helenice, só tô esperando a Delma. A Delma acabou de entrar. E a Fernanda. Eu identifiquei uma Nanda, mas eu não sei se é a Fernanda. A Fernanda precisa me confirmar quem é ela. Delma, você me ajuda? Oi. Oi, tudo bem, Delma? Tudo bem. Você sabe qual é o Instagram da Fernanda? Porque tem a... Ah, pronto, ela mesmo já se... Não. Oi, Helenice. Não, eu já identifiquei. Vou convidá-la. Espera aí. Já convidei. Deixa eu virar. Oba! E ó, a Fernanda já chegou com efeito especial e tudo. Tudo bem, gente? Ih, ela caiu. Eu vou chamar ela de novo. Espera aí. Oi, Adriana. Espera aí, que eu vou chamar ela de novo. Já chamei. Pronto! Espera aí. Delma. Oi. Não foi essa Fernanda que eu conversei hoje de manhã. Uma super produção, né? Uma super produção.
Lenice! Eu tô falando sério! Caramba! Ai. Mas olha, você tava linda das duas maneiras, tá? Então, Ah, tá bom. vontade. Então, gente, olha, agora eu vou começar formalmente, até pra galera. Tá todo mundo alinhado. Olha, já vou dizer para vocês, tá? Não é comum, com 5 minutos de live, já terem 27, 28, 29 pessoas. Não fala isso! Bola cheia! Ó, 30. Não fala Helenice, isso! foi você, né, Helenice, que saiu compartilhando, né? Sai compartilhando com todo mundo. Vai ter nessa live. Mas Ai, fala meu isso. Deus. nada é por acaso. As pessoas sentem quando a vibração é boa, quando o papo vai ser legal. E a gente hoje tem aí a oportunidade de estar conversando com 3 mulheres maravilhosas, potentes, do universo da Rede Cruzada. A Delma, que é do Serviço Social da Lacai, a Fernanda, que é educadora da educação infantil também, e a Helenice, eu não sei se esse som vem da casa dela, da casa da Fernanda, que é uma mãe, né, da casa de Leilá. E por que a gente está fazendo essa conversa, né? Vocês sabem que no mês de março a gente celebra, né, o Dia Internacional da Mulher, e aí, né, já vai questão de conotações, né? Quer dizer, se a gente precisa ter um dia para lembrar, né, para fazer uma reflexão sobre a importância, a relevância da mulher na sociedade, é porque tem alguma coisa errada, né? Se a gente precisa ter um dia para celebrar 50% da humanidade, é porque a gente tem feito muita besteira com esses 50%, né? E aí, o que a gente pensou, né, para esse nosso papo de hoje? A Rede Cruzada é um espaço de educação, como a maioria de vocês sabe, e é formado basicamente por mulheres. Toda a equipe docente da Rede Cruzada é formada por mulheres. E a gente sabe também que na sociedade, a economia do cuidado, principalmente, né, na infância e na fase, né, da terceira idade, quem cuida normalmente são mulheres também, né? E não é por acaso. E isso é fruto, né, muitas vezes, de um trabalho que não é remunerado, né, não é valorizado, não é reconhecido, e nada acontece por acaso, né? É porque realmente a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, em que se a gente busca, né, uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais justa, temos que conversar, principalmente nos espaços escolares, sobre, né, o feminino, o machismo, o preconceito, e nada melhor do que ter essa conversa com quem vive isso, né? E, particularmente, na Rede Cruzada, a gente entende que é importante criar esse lugar em que a gente possa conversar sobre isso, a gente possa discutir isso, não só porque isso vai ser um benefício para as meninas e para os meninos, né, que vão passar pela Rede Cruzada, como também um lugar onde as mulheres, vocês mulheres que fazem parte dessa rede, né, se sintam também apoiadas, estimuladas e tenham a oportunidade de fazer essas trocas, né? Então, vou parar de falar e vou deixar agora a palavra com quem sabe, com quem sente. Eu queria começar com a Delma. Delma, não por acaso, né, trabalha, né, no serviço social, então ela, além da própria experiência como mulher, ela também vivencia isso na sua relação com as famílias, na sua relação comunitária. E aí, Delma, eu queria te perguntar o seguinte, por que a gente precisa falar sobre esse assunto, hein? Então,
contextualizando um pouquinho, né, que a live, a proposta é a construção do lugar de ativação à potência feminina, né? Para a gente falar sobre a potência feminina, nós precisamos entender um pouco da luta diária, né, que nós mulheres travamos nos espaços, né, nos espaços de falas e na busca pelos direitos sociais. E repete a pergunta. Então, por que você falar sobre isso? Você já está respondendo, né? Né? Então, assim, é bom trazer um pouquinho, né? Não ficar trazendo conceitos e mais conceitos, mas a gente falar um pouquinho dessa questão do feminismo, né? O que foi esse feminismo? De uma forma bem sucinta e breve, que foi um movimento por direitos civis, né? Em que o protagonista desse movimento foram mulheres, que desde a origem lá de trás, né, reivindicam uma igualdade de política, jurídica e social entre homens e mulheres. Ou seja, o objetivo não é sexista, né? Não é uma busca de superioridade, de estar acima ou melhor do que os homens, mas sim uma busca de igualdade de gêneros, né? E esse movimento se iniciou no século XIX. Uau! E assim, apesar dessa herança histórica, né, que você já pontuou aí, dessa sociedade patriarcal em que nós vivemos, né, onde a mulher está dentro da sociedade, hoje ela está inserida cada vez mais, assumindo diversos papéis, né, como dona de casa, esposa, ocupando postos de, assim, cargos de lideranças ainda muito poucos, né, mas ainda já acontece, né, e apesar que isso também não invalida, né, a necessidade da gente fazer uma reflexão do papel dessa mulher dentro da sociedade, levando em conta o sistema que nós vivemos, né, essa questão do sistema neoliberal, a precarização do trabalho, a desigualdade mesmo. E tem uma autora que nós, no semestre passado, estudamos o grupo do Núcleo Social, né, que são as assistentes sociais, a Márcia, né, que é a coordenadora desse grupo, o Fih e a Isis. Foi a feminização da pobreza. E essa autora, Daiane, é uma norte-americana. Ela fala muito no artigo dela, né? Ela fala que essa pobreza, né? Essa questão, ela tem um gênero, ou seja, ela é feminina. E que essa feminização aconteceu a partir desse papel que a mulher passa a assumir dentro da sociedade, que ela deixa de ser só cuidadora, que só não, né? Porque já é muita coisa, e ela passa a assumir outros papéis, porque até então, né, lá atrás, ela tinha aquele papel de ficar dentro de casa, de ser a cuidadora, esperando que o homem, no caso, né, o provedor, ele que desse conta disso, né? E isso muda, né? A partir desse movimento que inicia no século XIX, isso muda, essa mulher assume outros papéis. E ela pontua que, a partir daí, houve essa feminização da pobreza, né? Ela acha que, a partir de então, ficou mais pobre. A mulher foi empobrecendo cada vez mais a partir disso. E a gente vê que é real no momento em que a gente percebe que a mulher ela tem que buscar. E aí ela cita a necessidade das políticas, né? Das políticas voltadas não para mulheres, mas uma política em que possa estar amenizando essa desigualdade. E acho que um exemplo dessa validação dessa potência, né, é a nossa realidade, né, das nossas famílias, em que a Rede Cruzada, todas as unidades, né, a gente vê isso, né, e inclusive o serviço social,
dentro da Rede Cruzada, né, que estudou esse texto, e quando a instituição traz essa live com esse tema, para a gente estar refletindo, a gente está problematizando, eu acho que quando o serviço social ou um outro profissional, né, que às vezes as meninas de sala, a coordenadora, ou que esse atendimento na Rede Cruzada começa a partir do porteiro, né? Pelo menos eu falei isso na outra live e torno a repetir porque é algo que é real. Eu falo isso da unidade em que eu estou, porque as idosas, principalmente os idosos, no momento que eles estão esperando o transporte para ir embora, quem fica ali com eles é o porteiro. E isso já é uma forma de atendimento. E ali eles contam várias situações para o porteiro, né? Então, eu acho que no momento que a gente empresta os nossos ouvidos, né, para a gente já estar juntos, a gente começa a pensar em estratégias, em ações coletivas, eu acho que isso daí já é um movimento para estar ativando a potência feminina, né? E a live já está dizendo tudo, né? Essa live é um movimento, né? É um movimento. Nossa, caramba. Olha, você já chegou chegando, né, Delma? Verdade. Falar da feminização da pobreza a gente vê, né, que esse movimento, né, que você fala, começou no século XIX, com todo o avanço ainda hoje, né, no mundo, mas particularmente no Brasil, a gente vê que quando mulheres e homens ocupam a mesma atividade profissional, o salário da mulher ainda é menor, fazendo a mesma coisa. Você também chamou atenção para que hoje mais de 50% do mercado de trabalho, né, da força de trabalho formal no Brasil, são mulheres. Aí você vai ver os cargos de liderança, não chega nem a 10%. Porque é o conceito, né, do patriarcado, de que quem manda, quem tem o poder é o homem, quem pode liderar é o homem, né, e todas as coisas que vocês sabem muito melhor que eu. Então ainda temos muita coisa para caminhar. E aí eu queria fazer uma pergunta para deixar qualquer uma das três à vontade para responder, que é a seguinte: você falou, né, do papel do cuidado, e aí as mulheres foram para o mercado de trabalho, né, nos últimos 100 anos. Sim, a partir da Revolução Industrial. Exatamente, cresceu. E aí a gente pode pensar pelo copo meio cheio, né, pelo lado positivo, que a mulher começa a poder ter a sua independência, a sua autonomia financeira, né, a sua emancipação financeira. Mas o que, infelizmente, na maioria dos casos aconteceu é que há essa questão econômica, né, da complementaridade de renda, de ajudar, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Ajudar na casa. E, na verdade, além de ter, como você fala, a feminização da pobreza, ou seja, de ter a sua remuneração menor que a do homem, o trabalho não diminuiu em casa e nem houve a divisão do trabalho em casa, né? Não. Eu estou vendo as cabecinhas se mexendo, eu fico até sem graça. Porque se a minha esposa estivesse aqui, ela ia estar fazendo a mesma coisa que vocês. Ou seja, vocês hoje estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, tão ou mais cansadas que os homens, porque o trabalho de casa não foi dividido, não foi repartido, não foi compartilhado na maioria dos lares, né? Já tem algumas pessoas, alguns homens aprendendo um pouquinho, mas ainda é aquele caráter de ajudar. Isso acontece com vocês? Aconteceu? Como é que é? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? Então, assim, eu comecei a trabalhar, que eu também trabalho na área de educação, eu fiz pedagogia, sou pedagoga, mas eu trabalho em casa e eu era casada na época, né? Então eu tive assim, e o meu ex-esposo, ele achava assim, que por mais que eu trabalhasse fora, mas a obrigação da casa ainda era minha. Eu não tinha essa ajuda. Tem uns que já estão bem melhor agora, né?
que eles ajudam, lavam uma louça, faz alguma coisa, cuida das crianças. E na minha época não teve. Na minha época, que eu digo assim, quando eu era casada, eu não tive isso, essa ajuda. Mas a ajuda financeira era uma questão assim que tinha que estar ali para ajudar. Porque como fala da mulher, sai para ter sua independência. Mas assim, ela traz para dentro de casa também. Mas na realidade a casa ainda continua sendo aquela responsabilidade da mulher. Mas os rapazes, os meninos, eles foram, assim, na realidade eles são criados assim. Assim, tem poucas mães também, que a gente também põe a culpa um pouco neles, mas também isso tem muito da gente. Que se você tem filho meninos, mas tem a menina, quem vai arrumar casa? É a menina. Entendeu? Isso já vem disso já de pequeno. Isso com o Everton também? Assim, eu sou uma mãe. Eu acredito que o Everton vai ser um pouco diferente, porque eu acredito, né? Eu espero. A minha filha já não gosta muito de fazer as coisas dentro de casa. Ela já é a nova geração. Ela é aquela que prefere trabalhar tudo que, assim, coisa. Eu tenho uma filha de 15 anos. Tudo que for para fazer na rua, de banco, supermercado, ela se interessa muito. Mas para as coisas de dentro de casa, ela já não tem tanto interesse. Então, assim, eu espero que o Everton puxe para o lado do interesse, porque senão eu não vou aguentar. Isso. Mas, enfim, não que eu não tenha ensinado, a gente sempre vai orientando, conversando, mas aí isso é de cada criança e de cada pessoa, porque também existe... Eu conheço casamentos com os esposos excelentes, chega em casa, a minha irmã mesmo, ela tem um ótimo esposo que, graças a Deus, ajuda ela. Quando ela chega, até a janta já está pronta. Quem chega primeiro faz, entendeu? Assim, se ela chega primeiro do trabalho, ela faz. Se ele chega e vai assim, mas não é a maioria que é assim. Eles ainda são criados para trazer o sustento para dentro de casa, e essa parte ainda da gente que agora, como eu não sei vocês, mas eu sou a dona do lar, a chefe do lar, e sou o tudo, né? Como eu comecei cedo, e foi difícil ter essa independência depois de uma separação com um bebê pequeno, mas eu consegui com força, com garra, porque desistir nunca. Mas hoje em dia é o que eu faço tudo, é casa, é trabalho. Mas é difícil, muito difícil pra gente, porque chega um final de semana, na realidade a gente só quer ficar, não quer nem fazer nada, mas tem a faxina do final de semana. Verdade. Né? Tem a faxina do final. A gente, dia de segunda a sexta, a gente só dá um tapa, né? Como se fala, né? Mas sábado é o dia do som alto, é o dia de jogar água na cozinha, no banheiro, e se der mole até na sala. E é assim. E depois a gente ainda quer dar banho nas crianças, né? Porque a gente não se sente por completa, a gente tem que ir lá e ainda dar aquele banho nas crianças. Eu fujo um pouquinho a regra, eu não vivi isso, né? E como eu não sei cozinhar, não gosto de cozinha, não sei cozinhar, e eu nunca tive esse compromisso, essa obrigação de ter que chegar em casa, ter que fazer comida, eu não tenho essa vivência. Mas quando o Renato fala dessa questão da mulher sai em busca da independência, essa mulher não sai em busca da independência. Essa mulher sai para poder ajudar o companheiro. Porque a mulher só sai em busca da independência, a leitura que eu faço é quando ela sai, ela mora sozinha, ela sai para ela se manter, para ela ter, uma vez que ela mora sozinha, ela ter a independência. No momento que ela está sozinha, que ela mora sozinha, independente da circunstância, e que ela não tem filhos, ela simplesmente mora sozinha, aí sim, ela sai em busca da independência. Porque independência inteira. Pode ser independência, porque ali ela vai se manter, ali ela vai fazer com o dinheiro dela exatamente o que ela quer dentro da possibilidade e dentro da realidade dela. Mas uma vez que a mulher é casada, ela tem filhos, ela nunca sai por conta da independência. A grande maioria sai para poder ajudar os companheiros. Ou então até mesmo, Delma, para manter a casa, né?
A gente Não, no sai caso- para manter a casa, para não deixar faltar nada dentro de casa para os nossos filhos. Exatamente. Muitas verdades nisso que a Delma falou agora, né? Eu me coloco, eu já vivi essa situação de como a Helenice me separar com um filho pequeno, voltar para dentro da casa da mãe, né? Abaixar a cabeça, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente sai se achando a rainha, né? A gente passa por várias coisas e aí a gente volta com a cabeça baixa e a mãe tá lá sempre para poder nos apoiar, né? E assim aconteceu comigo. Eu saí de casa na minha adolescência, vivi coisas que hoje a gente, se eu pudesse, eu não iria viver, né? Eu sofri agressão moral, verbal, física. Voltei para casa com uma bebê de 1 mês, com um filho, descobrindo todas as necessidades, a deficiência que ele tem. Então foi muito difícil. E aí eu não saí em busca da minha independência. Eu saí em busca do sustento para minha família, para o sustento dos meus filhos, né? Eu me vi trabalhando dentro de uma van, né? Como cobradora, madureira, Rio das Pedras. Eu me vi fazendo faxina, tomando conta de criança. Tudo, e não foi por causa da minha independência. Tudo para manter e suprir as necessidades do meu filho, né? Então, gostei muito dessa fala da Delma, né? E aí a gente volta à questão da feminização da pobreza. Exatamente, né? E sobre a desigualdade, gente, por mais que a gente corre lá na frente, ela existe ainda. Eu vivi isso pouco tempo comigo, assim, né? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito, vai ser muito rápido, né? Eu e meu esposo, nós entramos em um financiamento, né? Tanto ele quanto eu. Nós demos o nosso fundo de garantia, tudo igual, né? Sendo, o que acontece? Tudo sobre o financiamento, quem recebe é o meu esposo. E aí começou o meu questionamento. Por quê? Por que é ele que recebe e-mails sobre assembleia que vai ter com a administradora? É ele que recebe mensagens sobre reuniões de condomínio? É ele que recebe boleto? Tudo é ele. E aí eu comecei a me questionar por que ele recebe. E aí eu fui descobrir que ele recebe porque ele recebe mais financeiramente. E tá aí a desigualdade. Eu contribuí tete a tete com ele. Ele não joga isso na minha cara, não é nada com ele. Mas é a questão da mulher dentro da sociedade. Eu contribuí igual, mas a desigualdade existe ali. Porque parte de um princípio que ele que está provendo tudo. Entendeu? Como pode, né? Comigo, inacreditável. Assim, comigo aconteceu o contrário. A gente aqui também, eu e meu ex-esposo entramos no financiamento e na época realmente eu ganhava um pouco melhor e por eu ser mais velha, também tem isso. O meu foi financiamento pela Caixa Econômica, não sei se o seu foi também. E tudo vem para mim. Tudo vem para mim. Os boletos vêm para mim, o IPTU vem para mim, a taxa de tudo vem para mim. Assim, então, mas aí você não acha que os dois deveriam receber, já que ele também contribuiu? Nesse caso, você está sendo a mulher que está recebendo. Mas se seu esposo recebeu também, ele também deveria receber. Tá certo. Né? Eu queria É a desigualdade. É a desigualdade financeiramente falando, né? Em tudo. A mulher tem que estar lá na frente. Em sempre. Então, acho que essa questão da discriminação. Nessa parte, deixa eu só falar dessa desigualdade. Foi um relato que eu tive na Casa de Lei lá, que assim, que me deixou muito satisfeita, lisonjeada, orgulhosa. Me deixa... Porque o meu bebê, ele foi para lá com 1 aninho e pouco. Hoje ele já vai fazer 4, né? Que ele ainda fica mais 1 ano. Mas no primeiro dia eu fiquei meio frita, né, de levar ele. Mas quando chegou lá... Ele foi pro berçário, né? Ele foi pro berçário. Aí quando eu chego lá, eu encontro assim na rampa Elisa, Aline
e Maiara. Gente, que orgulho. Gente, que orgulho aquele paredão negro, sabe? Aquelas negonas mesmo, de raiz, né? Aquelas modelo não, sabe? Assim, aí eu logo me interessei que eu queria saber quem elas eram, né? Mas eu sei que quem ali, a primeira para poder receber as mães, nem na reunião a gente não chegou, não prestei muita atenção nisso. E eu vi que era uma assistente social, uma enfermeira e uma coordenadora pedagógica, se eu não me engano, que a Elisa é. Gente, assim, outros fatores, por ser mulheres, porque às vezes você vai, eu já fiz várias entrevistas em escolas assim, sempre tem um homem ali. Ah, peraí que eu vou falar com o seu fulano. Nunca tem a mulher assim, a dona da escola. E ainda mais, gente, não é cor de pele não, mas você ser negra e tá lá em cima, poxa, a nossa luta é muito grande. E tá num pedestal alto assim, e é isso também que... Não, tô falando sério. É sério, porque tem essa desigualdade. E para a mulher negra é mais difícil ainda. Nossa. Você tá ali... Então, se você está ali conquistando um espaço, hoje em dia, a gente já vê bastante gente, entendeu? Não tem assim, pelo menos eu vejo, eu não sei se todas têm essa oportunidade de ver pessoas assim, negra, no alto escalão, entendeu? Num cargo maior. Porém, mas é difícil. Além de a gente ter essa desigualdade pelo fato do sexo feminino, a gente ainda enfrenta essa parte da cor da pele. Nossa, Helenice, olha, a Delma trouxe a feminização da pobreza. E você trouxe um aspecto, né, correlato. Mas essa feminização, ela tem nome e tem sobrenome e tem cor. E tem cor. Cor. É cor, não é raça, é cor, é preta. É cor, é preta. E quando a Helenice fala... Desculpa, Renato. Não, por favor. E quando a Helenice fala dessa questão em que ainda haver no escalão, um número é muito reduzido, Helenice. Negros, isso aí, independente de ser mulher ou homem, não sou militante, não levanto bandeira, simplesmente eu leio a nível de informação que eu acho que... Né, Delma? Oi? Você simplesmente sente. Sou negra, sou mulher, né? Tô aí, sou preta. E aí, quando você fala isso, o número é muito reduzido. A gente está muito, 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 muito longe de chegar num pé de igualdade. E vou mais além, sem querer ser pessimista, né? Porque a gente sabe que existe um racismo, um preconceito, uma discriminação que é velada. Né? É uma coisa muito velada. E o número é muito reduzido de pretos com poder aquisitivo. É muito reduzido. Muito reduzido. Muito reduzido, muito reduzido ainda. E está muito longe de a gente conseguir essa questão de igualdade. Mas pelo menos a gente já consegue chegar lá, né? Por isso que eu tô falando, um dia a gente vai chegar lá. Mas a gente já consegue ter muita coisas que, assim, eu mesmo, Helenice, hoje eu vivo uma situação, assim, eu não vivia antes. Entendeu? Hoje eu posso ir em determinados lugares que eu não poderia ir antes. Mas, assim, também com muito esforço, muito trabalho, mas a gente, devagarinho, é passinho de formiguinha, mas a gente está chegando. Nossa, olha... É uma luta diária, né? Essa live lá na Emília em Lacai fez um movimento muito grande, né? Em todo canto que eu ia hoje lá na Emília em Lacai, eu ouvia falar da live, não sei porquê. E aí gerou muitas conversas, né? E eu converso, assim, muito com a Delma, né? Gosto de ouvir a Delma falar, né? A Delma tem uma propriedade muito, assim, grande na fala dela. Né? E hoje a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre empoderamento feminino, sobre a mulher ser vista dentro da sociedade. Oi? Eu falo muito sem os holofotes, sem ser o centro das atenções. Aí eu consigo falar legal. Sim, fala muito bem. Dá uma fala com uma classe, com uma clareza, que você não precisa estar dentro de uma sala de aula para poder aprender.
né? É assim, é um bate-papo, e cada vez que a gente para conversar, ela vai passando suas experiências, a gente vai aprendendo com ela, né? Ela sabe, não é porque estamos em uma live, mas eu gosto muito de conversar com a Delma. Ai, que delícia! Esse reconhecimento público assim, Fernanda, não tem coisa melhor. Poxa, parabéns. Não tem. Me deixou Mas sem acho que assim, palavras. mas eu acho que isso a rede cruzada do que agora eu estou conhecendo a Delma, porque eu não conhecia, eu acho que essa assistência que eles têm com as assistentes sociais, elas são assim, eu tenho a Aline assim, que assim, eu tenho a Patrícia, eu tenho todas, mas eu tenho a Aline, entendeu? Assim, quando eu cheguei, e tudo que eu tento resolver, eu falo com ela. A primeira pessoa é mensagem é a Aline, e assim, que quando também tem que ser uma coisa séria para puxar a orelha, ela dá uma puxada, né? Não vamos. Mas é sempre atenciosa, ela vem conversar direitinho com a gente, está sempre preocupada, falando, assim, eu agradeço muito, 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 muito. Eu não sabia que a Rede Cruzada era dessa forma, né? Conheço por nome, assim, porque eu, como na área, tinha ouvido falar, mas aí eu tive um bebê que foi para lá e você está lá dentro, está envolvida com todos, é muito legal. Helenice, eu não quero perder assim, a potência do que você falou, falando de representatividade. Por que a gente precisa falar sobre isso no ambiente educacional? E como a Delma falou com muita propriedade, você também. Uma criança, uma menina, chegar num espaço e ver uma mulher, né, líder, uma mulher orientando na sua plenitude, e especialmente no caso de vocês, né, chegar lá e ver, como você falou, naquele paredão negro, a criança vai ter em quem se espelhar, né? A criança vai ter em quem se inspirar. E é por isso que, principalmente no ambiente da educação, a gente precisa promover, de fato, a inclusão, a diversidade, a valorização do ser humano. Então, é isso mesmo. É para a criança chegar, e se a gente está querendo fazer educação de verdade, ele tem que encontrar lá alguém para se espelhar, né? Ele tem que ver, Helenice, por exemplo, que a mãe dele, essa professora maravilhosa, que você entende bem, você trabalha como pedagoga em casa, né? Uhum. Você faz sim. Eu faço reforço escolar. Então, porque devido eu ter ele, quando eu tive ele, eu tive que sair das escolas, né, para poder ganhar ele, porque eu já não estava mais com condições, e aí eu ia fazer uma troca com meu ex-esposo, ele trabalhava à noite e eu ia trabalhar de dia, então aí resumindo a história, eu acabei trabalhando em casa. Aí houve a separação, aí eu falei assim, não tinha como fazer, aí eu falei, dá para me ficar com ele, porque no início, com 4 meses eu voltei a trabalhar, e daria para me amamentar, ficar com ele em casa e trabalhar. E olha aí Por favor. Aí eu comecei a dar reforço para um aluno, depois eu nunca divulguei assim, tá divulgando nas redes, essas coisas. Sempre é uma mãe que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, e eu vou conseguindo. O mais fantástico aqui é que a gente está falando com 3 profissionais que estão no mundo da educação, né? Apesar da Delma ser do serviço social, ela está no ambiente da educação. E aí, olha que bom, né? O Everton vê a mãe dele, né, ensinando uma porção de criança, e ele vai crescendo e tendo essas referências dentro da Rede Cruzada e em casa. Nada melhor, né, do que eventualmente não poder ver, né, uma pessoa como você, Helenice, em outros espaços, mas ele está tendo a oportunidade de ver. E Fernanda, como é que é isso na Lacai? Né? Como é que é essa situação, vocês, educadoras, né, se perceberem como potências femininas e no trato, né, na troca com as crianças, meninos e meninas, isso se fazer presente? É a mesma maneira que a Helenice falou, né? Quando a gente chega, né, você vê o jeito que as crianças olham para você, né? Elas
tentam imitar o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Isso já é uma potência. Então, você já está agregando nessa criança coisas boas, né? A sua forma de falar com elas, né? Seja na roda, no sono, né? Eu tenho uma aluna, uma criança, e ela acorda, né? E ali o Renato mesmo já presenciou para fazer xixi. Dormiu, mas sempre acorda, e depois ela não dorme mais. E aí a gente tá ali, né? A gente tem mania de deitar, eu deito assim no chão, aí a gente conversa, eu mexo no celular, ela tá ali comigo. E uma vez eu levantei e fui atender alguém que me chamou. Voltei para a sala. E quando essa menina, da mesma maneira, outra pessoa me chamou, ela fez a mesma coisa que eu fiz. Levantou, calçou o sapato, porque quem me chamou não poderia me ver descalça, e já estava saindo, né? Você vai aonde? Eu fui chamada. Então vai. então é isso, né? A educação, nós somos o espelho sem precisar falar nada, né? Só em nossos gestos, a nossa forma de lidar com eles, e é isso. Eu vou fazer... Uma vez eu ouvi uma frase em que se falava assim, o exemplo não a gente fala assim, a gente tem que dar um exemplo, né? Que o exemplo é a única forma, não existe outra. Né? E uma vez que a gente está ali lidando com crianças, né? Igual a Fernanda, a Helenice, né? Naquele momento ali, ela é o espelho, né? Não tem como ser o espelho, né? Qualquer eu coisa tenho que ela mania... faça é o reflexo, né? Exatamente, né? Eu tenho mania de quando uma criança faz alguma bobagem, sempre falar, tá lelé da cuca ou tá com a cuca louca? Né? E passa, né? Aí, um ano passado, teve uma criança que repetiu isso para outra criança. Tá lelé da cuca ou tá com a cuca louca? Afina sua viola. Então, é dessa maneira. Afina sua viola, né, Fernanda? Você não precisa falar que não, você não precisa falar que não pode. Né? Tá lelé da cuca ou tá com a cuca louca? A criança já sabe que aquilo ali é algo... Exatamente. Ela já pegou... E assim nós vamos. O exemplo não é um modo, é o único, né? Não tem outro, né? Não é o melhor, exatamente. É o único. O exemplo não é o melhor, é o único. Eu queria fazer uma provocação para vocês, justamente por causa do exemplo. Vocês já pararam para pensar por que a gente não tem educador homem na educação infantil, praticamente? Na rede cruzada não tem nenhum. Isso é um tabu? O que é? Sim, é um tabu. Até porque a gente vê isso até dentro nosso ponto de partida, as meninas que fizeram normal, né? Fizeram a formação dos professores. Quantos meninos tinham na turma de vocês? Eu não fiz na minha, normal. nenhuma. Eu não fiz normal, não. Mas no meu curso de pedagogia não tinha muito, não. Eu tinha poucos. Eu tinha acho que uns 4 só. Sim, né? E aí, assim, primeiro, que ainda tem aquela cultura que é uma profissão ainda muito mais voltada para a mulher, né, do que para o homem. E aí entra, da mesma forma que entra essa questão aí de que a menina tem que dar conta dos afazeres de casa, né? Eu sou uma pessoa que fugi à regra, né? Eu não tenho esse lugar de fala, não tenho, né? Esse lugar de fala, de ter que chegar, fazer comida, eu não tenho esse lugar de fala. Eu acho que existe a mesma coisa. As pessoas ainda têm aquela questão de que como um educador vai botar uma menina para tomar banho? Como um educador vai estar dentro de uma sala de aula que, de repente, o número de meninas são muito mais significativo do que o número de meninos? Eu acho que acaba caminhando por isso aí, porque dentro da rede privada, eu tenho várias amigas dentro da área de educação, na rede privada você não vê homens educadores.
Não tem. Dentro de um Muito contexto difícil. de creche. É É. diferente dentro de um contexto de creche. É diferente no ensino fundamental 2, é uma outra realidade. Agora, dentro desse contexto de creche, principalmente privado, a gente não tem. Pelo menos, eu desconheço. Tem várias Até amigas no dentro da área da Fundamental 1 educação. também é difícil. Até no Sim, Fundamental mas 1, porque sim. o Fundamental 1 você dá basicamente aula em todas as matérias, também é difícil. É basicamente um ou dois professores só que ficam. Eles, Isso. a gente só vê mais os homens mesmo quando é uma especialidade, que é português, matemática, aí sim, mas nessa parte é meio difícil. Fundamental 2 e no ensino médio. E geralmente, quando você vê, são dentro dos órgãos públicos, são municípios, estados, enfim, dentro dos órgãos privados a gente não vê. Dentro do contexto de creche, eu pelo menos desconheço. Gente, Eu também nunca vi. Dentro do conceito de creche, né, Delma, é algo que tem que ser trabalhado desde lá de trás, né? Os nossos avós, os responsáveis, porque existe um preconceito. nossa. Como o Renato falou, né? Ninguém O homem vai vê ser o cuidador, um homem dar banho numa criança. O homem vai ser o cuidador, porque a creche ainda se existe. Hoje eu falava para a Fernanda, hoje a gente estava conversando, depois da live, eu falava para a Fernanda a diferença, né? O significado da palavra creche. Creche. Eu falava para a Fernanda hoje o significado da palavra creche. Lá atrás, creche era considerado depósito. Porque as crianças que ficavam na creche eram crianças pobres, que ficavam na creche para as mães trabalharem. Né? Depósito de crianças. Porque a creche não tinha esse sentido de ensinar no caso assim, não, educar, né, visando essa questão acadêmica mesmo, né, essa questão da educação no sentido de leitura, de aprendizado. Era aquele espaço de colocar a criança ali, era um depósito. Colocar e ir trabalhar. Colocar e ir trabalhar. Exato. E aí depois vem a questão do jardim de infância. E aí a creche são para as crianças pobres. E o jardim de infância são para as crianças que têm uma condição financeira diferente, porque ali no jardim de infância não era só o cuidado, o cuidar, era a questão do aprendizado também. Era ali de estar formando um sujeito crítico, um ser pensante. Ali não, ali era o depósito, a criança ficava ali para quê? Para a mãe poder trabalhar e prever o sustento da família. Então ali, né, a gente vive numa sociedade capitalista, então tem que ser um para mandar e um para obedecer. Isso é fato, desde que o mundo é mundo. Então, assim, hoje eu falava para a Fernanda esse conceito de creche, que ela disse que não sabia. Eu falei, você sabe qual a diferença quando surgiu a creche, para que era? E aí depois, né, com o passar do tempo, aí a gente vai e traz aquela questão de que a criança não é mais... Porque a criança era uma coisa, né? A criança era considerada uma tábua rasa. E aí depois eu até falava para ela do Philippe Arrier, que é um autor em que ele vem trazendo, né, essa questão da infância, né, da criança, que a criança deixa de ser essa tábua rasa, ele fala muito sobre isso, que a criança também tem um conhecimento, a criança não vem crua, não vem essa tábua rasa, ela traz alguma coisa com ela também. E aí é onde a gente vê essa questão de até o sentido da creche era no sentido discriminatório de verdade, né? Não, e assim, o mais incrível, eu li uma vez e demorei para entender, né, de que essa questão de gênero, de consciência de gênero, é uma construção. Social. A coisa da gente se tornar masculino e se tornar feminino não é uma coisa biológica. Parece uma social. Falar. É uma construção social. E aí vocês estão dando um exemplo cabal disso, né? Tem o que é atividade feminina, o que é atividade masculina. O cuidar é feminino, o caçador é masculino. E aí a gente aprendeu e acha que isso é da natureza, né? E não é da natureza, a gente aprendeu. A boa notícia é que se a gente aprendeu, a gente pode aprender diferente, né? Eu ouvi algumas vezes a gente aqui, nós mesmos, né, na nossa conversa, falar assim, o homem ajudar. Ajudar o caramba, sabe?
é uma obrigação nossa cuidar, assim como é uma obrigação nossa prover, sabe? E a Delma falou uma coisa muito sutil, né? E muito assim poderosa. O que quer dizer busca de independência e ter que se virar na vida, né? O depoimento da Fernanda, o depoimento da Helenice foi assim. Não foi isso. Gente, eu não tive opção, né? Eu tinha que correr atrás, porque a gente tem que prover, tem que ajudar a família, tem que apoiar a família, tem que dar o sustento para os filhos. Ok, isso já é um avanço. Agora, e se a gente pensar também que vou ser uma pedagoga, Helenice, você é uma educadora, você é uma assistente social, você seja lá o que eu queira ser, só porque eu quero ser. E eu tenho esse direito, né? E aí, esse conceito sutil de independência, né? Helenice, você não trabalha para alimentar e dar uma casa para os seus filhos. Fernanda, nem você. Vocês trabalham porque isso realiza o ser humano, né? Vocês fazem as coisas que vocês gostam também por necessidade, mas a gente pode escolher também para nossa realização, sabe? Não é porque alguém disse para a gente fazer. E isso, Nossa Senhora, na nossa construção de homens e mulheres, vocês já viram que desde pequenininho o menino pode fazer o diabo, pode andar de perna aberta. Vocês, meninas, quantas restrições vocês tinham até para brincar? Cruza essas pernas, você não pode brincar disso. Você não pode ir lá para fora, brinca aqui de bonequinha, de cozinha. Tudo para restringir, para limitar. Nunca era para ir lá para fora, né? O mundo lá fora era para os meninos. Que história é essa, gente? Que história é essa? Sabe? A mulher é criada para ser bela, recatada e do lar. Pode mais, né? Pode mais. Pelo amor de Deus. Educadora. Não, mas a cultura é essa, não é? Essa. Dentro da nossa sociedade. E quando você fala aí que elas trabalham não só para ser provedoras, elas fazem o que elas gostam, eu acho que isso também elas podem se considerar privilegiadas, porque nós temos muitas mulheres que trabalham não é no que gostam, mas a necessidade, a realidade em que elas vivem fazem com que elas exerçam aquela função. E, inclusive... E, Renato, Oi. quando você disse que ia fazer uma provocação. Aí agora eu devolvo, faço as minhas palavras. Quando você fala dessa questão, por que nós não temos um educador? Você, quanto... É uma boa... Até que ponto a gente está alimentando essa discriminação, uma vez que a Rede Cruzada não tem um educador? Eu te devolvo essa pergunta. Delma, vamos botar como bandeira na Rede Cruzada termos educadores homens. Porque quando você faz essa provocação, né? Aí eu me vejo assim, no direito de te devolver essa pergunta. Que bom que você está fazendo isso. E olha, eu estou assumindo esse compromisso aqui, tá? Porque é exatamente isso que você está falando. Se a gente olha os papéis de cuidado só mulheres... A gente está alimentando isso, né? Nossa cabecinha, né? Olha lá, já tá a gente aqui mexendo. Vamos contratar educadores homens, galera da... Você, assim, não, assim, do que eu vejo, né? Porque eu não trabalho dentro da Cruzada. Do que eu vejo, vocês não têm educadores, mas vocês têm muitos funcionários do sexo masculino. E eu vejo assim, pelo Everton. O Everton, ele vai do portão até lá dentro falando que é com o pessoal da limpeza, com os seguranças, que eles também estão ali, fazem parte disso. Eles basicamente não ficam dentro da sala de aula, mas eles estão ali. Eles estão ali com as crianças. Se as crianças conhecem eles, se as crianças cumprimentam eles, é sinal que eles estão ali presentes junto com elas. É o que eu falei no início, né? Dos homens. Olha, ajuda, já está ali no espaço escolar, já é alguma coisa. Mas você imagina você ter um homem integral
Dentro do berçário. No papel de educação. No berçário. Imagina a referência para uma criança que foi acostumada a ver só mulheres, porque não é só mãe, né? Vocês já repararam, é uma rede de mulheres cuidando deles. E aí a sensação que dá é que os homens são super-heróis que vão lá para o mundo lá fora, para o planeta X, fazer coisas fantásticas. E, gente, as coisas fantásticas estão na relação com as crianças. Inclusive, Helenice, eu falo por mim, eu tenho 5 filhos. A possibilidade da gente se enriquecer como ser humano e sermos homens mais amorosos, mais afetivos, mais compreensivos, é interagindo com as crianças, mas cuidando de uma forma amorosa e responsável. Quando eu falo responsável, é o seguinte: esse é o meu papel. Eu não estou ajudando a minha esposa, não estou ajudando ninguém. Eu estou cumprindo o meu papel. E aí eu adorei a provocação da gente pegar pedagogos e serem educadores da Rede Cruzada para a criança ter como referência paternidade e maternidade, homens e mulheres nas relações de cuidado, sabe? Eu estou aqui elucubrando um educador no berçário. No berçário, dentro da cozinha, né? Porque sempre quando a gente vai lá apresentar, é sempre cozinheiras. E vocês acreditam que eu conheço? Né? Vocês acreditam que eu conheço um rapaz, né, que eu conheci na faculdade? E olha que eu fiz faculdade online, mas a gente fez de uma forma que a gente se conheceu. Fizemos sempre fazer um grupo assim, se conhecia, passou a ser um grupo mais presencial do que online. E ele é servidor público, ele é da prefeitura, mas ele sempre gostou de trabalhar no berçário. Ele seria um dos temas do meu TCC, mas acontece que acabou que eu fui caminhando para um outro lado, com uma mais facilidade, como eu trabalhava, já lecionava, então eu não tinha aquele tempo de estar pesquisando muito, porque é difícil ter conteúdo sobre o homem dentro na educação infantil, porque são pouquíssimos. Então, na realidade, eu ia ter a experiência só dele, eu não tinha de outras pessoas. Então, não ia dar para fazer um trabalho, mas eu conheço sim, e ele é super atencioso, adora. Já tentaram trocar ele de setor para os maiorzinhos, mas ele não gosta, não. Ele gosta ali dos maternal berçário. Que barato. E olha, eu estou pensando, gente, eu vou aqui botar para fora, nos tabus, né? Porque, como a gente é uma coisa muito bem engendrada na nossa sociedade, eu já fico imaginando o seguinte, as preocupações do seguinte: homem, violência, abuso, como é que vai ser no trato com a menina? Por quê? Porque, infelizmente, dessa educação toda torta que a gente teve nesse ambiente machista, nesse ambiente patriarcal, a gente, infelizmente, vivencia essas realidades. Mas, para mudar essa realidade, a gente tem que romper esses tabus, né? E que não tem só lobo mau, né? Que a gente tem que ter uma sociedade equitativa em tudo. No ganho, no cuidado, na caça, né? Em tudo. E é uma caminhada longa. E aí, eu não posso deixar de mencionar, principalmente porque a gente está num trabalho social, e Delma e Helenice foram muito fundo hoje, quando falam, né, que a pobreza tem gênero, tem cor, né? E se a gente não encara isso tudo... A gente teve uma live, não sei se vocês vão lembrar, recentemente, com o Luciano Ramos. Ele falou, né, de paternidades, né? E disse, olha, ele inclusive me deu uma aula, né, quando eu falei, né, de quanta coisa equivocada nós, né, pais, deixamos de fazer ou fazemos. E ele falou, Renato, é que você não sabe como é ainda mais difícil para um pai negro, né? Porque tem uma cobrança nossa e uma imagem muito mais pesada do que um paizinho branquinho, né? Então, vocês foram muito fundo e a gente tem que, se nós somos uma instituição que quer transformar, que quer equidade,
que quer transformação social, Delma, comprei teu barulho. Vamos... Não, eu só devolvi a provocação que você me fez, simplesmente. Estamos juntos. Olha, quando a gente tiver uma reposição de uma educadora, de uma monitora, o meu compromisso vai ser um homem. Eu acho que vai ser um desafio muito grande, eu quero ver. Não, você vai nos ajudar a fazer isso. Eu? Por quê? Vamos junto fazer isso, vamos mudar esse negócio. Porque quando você levanta essa bandeira dessa questão, por que os educadores, nós só temos educadoras mulheres, né? Aí eu acho que, aí eu te devolvo essa pergunta, né? Que você, na posição que você está, você tem uma condição melhor de responder. Por quê? Eu fico elucubrando isso. Agora que você falou dessa suposta, essa possibilidade, eu fico elucubrando aqui um educador dentro de um berçário. Vamos nessa? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque se a gente fala em transformação, se a gente está falando dessa mudança, né, na rede cruzada, essa questão da diversidade, e uma vez que a gente também fica levantando, né, essa bandeira só da questão da mulher, a gente também acaba discriminando, né? Então, se a gente está falando de diversidade, então a gente está falando de um todo, independente de mulher ou homem, né? Exatamente. Diversidade é diversidade. Exatamente. Oba! Ó, já vamos sair daqui hoje com um plano de ação, hein? Tomara que as coordenadoras não me matem. Não, nada! Agora, olha, assim, né? Gente, 8 horas, agora que eu vi. Eu vou deixar uma última pergunta pra gente aqui, né? Na trajetória de vida de vocês, né? E no contato de vocês com a Rede Cruzada, particularmente, né? O quanto vocês encontram nesse espaço, por exemplo, da Rede Cruzada, um ambiente que favorece a realização de vocês, a ativação dessas potências de vocês, né? Uma mãe, uma educadora, uma assistente social, nessa relação de alguns anos, né? Umas mais, outras menos, com a Rede Cruzada. Vocês têm algum exemplo, vocês têm algum caso onde vocês se sentiram, né, catapultadas, né, apoiadas na sua autorrealização? Eu posso falar por mim, né? Que eu senti muito apoio quando eu entrei na Rede Cruzada, né? Eu entrei ali no meu momento de separação, né? Muito fragilizada. Gente, eu entrei na Rede Cruzada apenas com o meu ensino fundamental. Tem noção? Eu entrei na Rede Cruzada com o meu ensino fundamental. E eu fui muito estimulada a procurar estudar. Fernanda, você tem uma capacidade imensa. Fernanda, eu vejo você, sabe, como professora Fernanda, eu vejo você evoluir. Uma vez, gente, eu não esqueço, a Márcia me falou isso e eu guardei, né? Aconteceu alguma coisa lá na creche, que a Márcia ela veio chamar a minha atenção. Mas a Márcia, ela não chama a sua atenção na frente de ninguém, não, sabe? Ela vem rindo pra você, te abraça, né, assim, te leva pro cantinho. E aí ela falou tudo que ela tinha que falar e depois ela virou pra mim e falou assim: Fernanda, você é um diamante. Você é um diamante. Gente, a gente só precisa o quê? Lapidar, limpar, né? E eu guardei aquilo pra mim. E como eu disse, eu entrei na Rede Cruzada apenas com o meu fundamental. E eu comecei a buscar, né? Tinha uma outra pessoa que me incentivava muito, que era a Vilmar. Fernanda, vamos estudar,
né, recebia livros, Fernanda, lê esse livro. E aí eu fui buscando para o meu próprio conhecimento. Não vou dizer que foi para a Rede Cruzada, para eu me tornar alguém lá dentro, mas foi para o meu próprio conhecimento. E isso ajudou muito, né? Gente, eu tenho um orgulho imenso de falar que eu pude alfabetizar o meu filho com deficiência intelectual, né? Ele era dentro de uma sala regular, né? No município. E quando eu ia numa reunião do meu filho, o meu filho ele não tinha uma apostila para apresentar, ele não tinha um deverzinho. Por quê? Faltava profissionais capacitados para acompanhar o meu filho na deficiência dele. E aí eu optei pela escola especial, que ajudou muito meu filho. Mas a minha formação foi com que eu fui alfabetizando ele aos poucos dentro de casa. Hoje ele tem 18 anos, Levício lê, escreve, sabe, acompanha letreiro em jornal. Então hoje eu cresci como pessoa, né? Mas eu posso dizer que a Rede Cruzada me ajudou muito. Mas o meu querer também fez com que eu evoluísse. Assim, comigo, eu cheguei na Rede Cruzada muito fragilizada, porque eu tinha um casamento de 20 anos, né? E eu jamais imaginaria que eu teria uma separação depois de eu ter uma filha de 15, né? Na época tinha 11, e que eu iria ter essa separação quando tive o bebê, o Everton. E quando chegou assim, ele chegou a participar de outro lugar para ficar, porém tinha dificuldade porque eu trabalhava com reforço e lá saía muito cedo, e a minha filha que me ajudava, né, para poder pegar ele, e ela era muito pequena. Aí foi quando a gente teve a ideia de entrar na Cruzada. Vamos lá, fizemos a inscrição, não participou do primeiro sorteio. Fizemos o segundo, também não foi no segundo sorteio. Aí a prefeitura abriu mais uma turma de berçário. Aí o Everton entrou. Aí quando eu já cheguei lá, eu não consegui nem fazer a entrevista, porque eu só chorava. Porque assim, eu pensava, a minha vida vai mudar. Porque meu filho vai entrar 7 horas na creche e vai sair 5 horas. Então eu vou ter um período integral para poder eu trabalhar. Porque até aí eu trabalhava em menos tempo. E assim, fui muito bem recebida com a Aline, com as meninas lá, com a Maiara, e com a Elisa. E conforme foi mudando, eu vou dizer para você que assim, foi fundamental na minha vida, porque foi mudando, as coisas na minha vida foi mudando, o meu trabalho foi mudando, a minha vida financeira foi mudando também, mas é pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Sim, mas eu precisava de alguém para ficar ali com ele, que me ajudasse, não só cuidar, mas que um lugar que ele estivesse protegido, acolhido, que eu pudesse trabalhar sossegada. Porque nem tem certo lugar que você deixa, mas você ainda deixa com o coração na mão. Esse questionamento foi muito bom nessa hora, e depois teve a pandemia. Quando teve a pandemia, foi excepcional para mim, porque eu pensei assim, gente, vou passar fome, gente, vai fechar tudo, vai parar tudo. E como é que eu vou fazer com meus 2 filhos? Minha mãe, meu pai, minha mãe, minha família toda não morava perto de mim. E eu pensava de que forma? Ninguém vai sair de casa para levar comida para ninguém. Cada um vai querer se esconder ali, se proteger. Aí veio a Rede Cruzada com as cestas básicas. Aí quando a Aline ligou, a gente vai estar dando uma cesta básica, eu pensei que era uma cesta básica, que pudesse a gente, né, o simples, o básico. Quando chegou lá, que era a cesta básica, eu só me tremia e chorava. Porque eu pensava assim, eu ganhei umas 2 ou 3, mas quando eu ganhei a primeira, aquele impacto de que assim, eu não vou ter necessidade, eu não vou passar necessidade com os meus filhos, porque o básico aqui está para 1, 2, 3 meses, porque a quantidade de coisas que tinha dava para mim, para as crianças ficarem um bom tempo. Então, assim, teve esses 2 pontos que a Rede Cruzada foi muito bom para mim, profissionalmente, para mim poder trabalhar.
foi também nessa época da pandemia que foi muito, muito mesmo. Depois teve os legumes, que tinha doação e acabava que não dava para poder, para não estragar, eles doavam para a gente também, porque além da gente ter alimentação, né, os cereais, essas coisas, a gente tinha ainda as verduras e os legumes para ajudar a gente. E foi assim uma época assim muito, muito assim, para mim, confortante e saber que eu tinha ali eles. Teve o cheque também, aquele cartão. E, assim, para mim, o que me deixou de pé, sabe? Porque eu tive síndrome do pânico, eu fiquei desesperada, não fiquei atordoada, porque, na realidade, eu pensava assim, só tem eu e meus filhos, a gente não tem ninguém para ajudar a gente. Tudo bem, o pai falou, Helenice, calma. As pessoas falavam para mim se acalmar, mas eu não conseguia me acalmar, porque sabe aquela coisa de você saber que seus filhos dependem só de você? Que tem gente que vai ajudar, mas você não consegue acreditar que assim, eles são meus, eu sei que eu vou fazer por eles, mas eu não sei se os outros vão fazer. Porque chega mesmo na hora que aperta, todo mundo some e que só quem fica é a mãe. Então, quando tive essa ajuda da Rede Cruzada, nossa senhora, assim, eu sou grata, meu nome é Gratidão, sou muito grata pelo Everton estar lá, sabe, da tia Sônia, que é maravilhosa com ele, tem uma paciência de Jó com ele, as meninas, não, porque ele também é uma benção, a mesma, me mexe, eu tenho que estar lá conversando, mas assim, eu sou muito grata por ela estar sempre me orientando, conversando comigo, me estimulando, me incentivando. Tinha também uma reunião que a Patrícia fazia com nós mães, assim, sabe? Pra gente, tipo assim, aquele momento para você desabafar, era uma vez na semana. Aí tinha aquele bate-papo maravilhoso, que sabe, que tinha coisa assim que... E eu vou falar, eu não conheço quase ninguém. Eu fiquei acho que 2 anos fazendo essa reunião com elas, eu não conheço ninguém. Eu acho que nem se eu ver na rua eu não consigo... Mas ali era o meu, sabe? E eu falava coisas ali que eu não falava para ninguém. Era também um desabafo, um lugar de desabafo. Então, assim, não foi só acolhedor em bens, foi emocionalmente também, entendeu? Assim, que ela dava essa reunião, a gente desabafava, Famílias a gente em Focos. conversava. Isso, Famílias em Focos, era muito legal. Então, assim, meu nome em relação à Rede Cruzada é só gratidão. Ai, Helenice. A Helenice tocou num ponto da pandemia, né? Ela falou como mãe e eu vou falar como colaboradora. Qual foi a colaboradora que na pandemia não pensou que iria ser mandada embora? Gente, todo mundo. Nós entramos em pane, né? Nós saímos no dia 13 de março, e aí? O que vai acontecer? A Rede Cruzada vai fechar? Vamos continuar com o nosso emprego? Né, a gente vendo os noticiários, empresas fechando, nossas amigas de rede privada sendo afastadas, mandadas embora, né, tendo aquela... ouvindo, né, olha, não sabemos, talvez a gente te chama, talvez não. Houve uma redução de alunos, né, e a Rede Cruzada honrou o seu compromisso com os colaboradores. Então, mais uma vez, eu sou muito grata. Fora, gente, o acolhimento que eu tive, a Delma já passou uma situação comigo. Eu sou grata, Delma. Assim, eu até me emociono, né? Ela sabe do que eu estou falando. E ficou ali, entre a gente. Me acompanhou, esteve comigo, assinou. Deu os documentos dela na minha mão. Não só ela, quanto a Márcia. Então, é um acolhimento. Por mais que acontecem coisas que a gente fala, poxa vida, a Rede Cruzada poderia fazer diferente, né? A gente tem referência assim, muito a Márcia. Pô, a Márcia não poderia fazer diferente? Não poderia agir diferente com a gente? Mas aí você vai colocar na balança, gente. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Sabe? Então, é um acolhimento, uma amizade, sabe? Eu tenho que, até hoje, que não existem, não estão mais ali dentro da Casa Emília em Acai, mas que eu vou levar para a minha vida. Umas ainda continuam. Pessoas que eu não quero perder o meu contato jamais. Independente de eu estar ali hoje, de eu não estar. Sabe? Eu falei para a Márcia, quando ela fez o convite para mim, que
quem me conheceu antes da Rede Cruzada não me conhece mais. É uma outra Fernanda, né? O meu empoderamento não é quando eu me olho no espelho, o meu empoderamento está em quem eu me tornei, em quem eu sou. Porque o meu passado, gente, ele não me condena mais. Eu sou Fernanda a partir de agora. Sabe, cada dia é um recomeço, não existe competição em nada. Nós estamos sobrevivendo, sabe? E foi um acolhimento que eu sei que eu posso contar com a gestão da Casa Emília Lacai para os meus problemas pessoais, não só para os profissionais. Então, eu me sinto muito grata. Tá? Obrigada. Diante de tudo isso, né, que eu fico até constrangida, né? Então, quando eu fui estagiária, né? Quem é da Lacai sabe disso. Eu fui estagiária na Cruzada, fiquei 2 anos. E aí, depois de 12 anos de formada, eu volto, né? Porque a Márcia assumiu. Na época, a Márcia era assistente social e existia uma outra coordenadora. E a Márcia foi minha supervisora na ocasião. E aí, depois, essa coordenadora se aposentou, Márcia assume a coordenação. E ela sempre me disse que se um dia ela assumisse a coordenação, ela me traria para trabalhar com ela. E eu já estava em outro espaço. E, assim, na ocasião, a Márcia entrou em contato. Ela tinha perdido o meu telefone, ela entrou em contato com a minha mãe, pedindo para que minha mãe me desse o recado e entrasse em contato com ela. E naquele momento, foi um momento que realmente eu precisava sair do espaço onde eu estava. Eu estava trabalhando em abrigo, e aquilo era uma situação que já não estava mais, estava afetando a minha saúde, e a minha saúde emocional já não estava mais dando conta de algumas situações que a gente vivencia dentro de uma instituição de acolhimento, né, que a gente se sente. Se dentro da Lacai, em atendimento com as famílias, a gente se sente impotente por N vezes, dentro de um espaço de acolhimento, é uma coisa muito mais ampla, né? E aí, eu já chego na Lacai formada, quando eu entro na Lacai em 2015, né, ao contrário da Fernanda, eu já venho com uma graduação, eu já venho com uma especialização, e o que a Lacai me acrescenta no momento em que eu estou como assistente social? É na busca do conhecimento, não tinha conhecimento acerca da educação, e é nesse momento em que eu sinto essa necessidade dessa busca. E aí eu fui fazer uma especialização, fiz a especialização em psicopedagogia, já tinha a graduação, mas não, hoje eu falava para a Fernanda, eu não consigo me ver dentro de uma sala de aula, que eu acho um grande desafio, eu acho elas assim, sabe? Eu não consigo me ver dentro de uma sala de aula, mas eu acho que é muito importante a gente entender o lugar em que você está. Né? Nunca tive pretensão nenhuma em sala de aula, mas eu fiz a formação de professora para poder entender mais o que eu estava fazendo ali, uma vez que eu venho de uma realidade totalmente diferente, né? E aí eu fiz a formação de professora e fiz a especialização em psicopedagogia. Não com interesse nenhum em sala de aula, não me vejo. Eu sou assistente social e quero permanecer sendo assistente social. Mas eu fui, então, assim, a Cruzada me incentiva nessa busca de conhecimento, né? De agregar esse conhecimento, principalmente acerca da educação, né? Que hoje eu já leio livros dentro da área da educação, né? Porque, como eu falei para você cedo, né? Na reunião que nós tivemos, né? O conhecimento nunca é demais e o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, isso é. E a gente nunca sabe tudo, a gente tem que estar buscando todos os dias, né? A gente nunca está pronto. Tem duas coisas que quanto mais a gente tem, mais a gente divide, não vai conhecimento e amor. A gente pode ter mais e mais e dar mais e mais que não vai perder, só vai ganhar. É conhecimento e amor. Olha, eu queria, né, até porque a gente já avançou, eu não sei nem como a gente não foi expulso ainda, mas eu queria fazer 2 comentários que nada acontece por acaso. Eu não sei se vocês sabem, nessa live está a Lia Carvalho.
E a Lia não fez um sabia. comentário breve aqui, dizendo que é muito feliz, né, de fazer parte da Rede Cruzada e principalmente ter feito parte da fundação da Rede Cruzada, né? Para quem não sabe, né, apesar de ser uma instituição centenária, a Rede Cruzada teve uma mudança importantíssima há 35 anos atrás, quando a Lia e o marido assumiram a Rede Cruzada, e aí sim começa todo esse trabalho com a educação. E eu imagino como ela deve estar se sentindo realizada de escutar, né, a história de vocês, mulheres, né, de uma maneira tão potente como ela, né? Até hoje, inclusive, né, uma das nossas associadas, uma conselheira de mão cheia. E um outro comentário que eu queria fazer é que a Bia Novaes, que também é uma conselheira nossa, ela fez um comentário aqui mais de uma vez. A cada depoimento que vocês faziam, ela ressaltou a importância da rede de apoio, né? Quer dizer, nós sozinhos podemos nos superar, podemos conquistar muitas coisas, como a Helenice falou, mas quando a gente está junto, gente, a gente pode mudar o mundo, né? E eu acho que não é pretensão, não. Os exemplos que vocês deram, né, com relação às relações, às conexões que vocês têm na Rede Cruzada, as inspirações que vocês receberam de outras mulheres também na Rede Cruzada, mostra que a gente pode ir muito mais longe quando a gente se conecta uns com os outros, né? Não é por acaso que nós somos a Rede Cruzada. E particularmente vocês, mulheres, hoje mais cedo também, Delma e Fernanda, né? A Helenice não estava ainda. A gente bateu um papo. Eu gostaria muito de deixar um presente para vocês. Para quem não sabe, procurar estudar as mulheres o que é sororidade, tá? É um conceito importantíssimo, porque, gente, se vocês sozinhas já são umas bruxas, vocês juntas vão consertar esse mundo. Vão consertar esse mundo. A gente já fez muita besteira por aqui, tá? Então guardem esse nome e procurem saber o que é. Sororidade. Obrigado. Amo vocês. Sou apaixonado por vocês, mulheres. Beijo. Beijo, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada tchau. pelo espaço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.